Existe um conjunto de hábitos que quase garantem uma coisa na vida de qualquer pessoa. Não importa o salário, não importa a profissão, não importa o país onde ela vive. Se esses hábitos estiverem presentes, o resultado tende a ser sempre o mesmo. Anos de esforço e pouco ou nenhum progresso financeiro. O curioso é que essas atitudes são extremamente comuns. Elas parecem normais, quase todo mundo faz. Na verdade, muitas delas são até incentivadas pela própria sociedade. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Esses comportamentos não apenas dificultam enriquecer. Eles praticamente garantem que a pessoa continuará pobre por muito tempo. Não porque ela não trabalha, não porque ela não se esforça, mas porque está seguindo um padrão invisível de decisões que lentamente destrói qualquer chance de construir riqueza. E o mais surpreendente de tudo é que essas escolhas raramente parecem perigosas no momento em que são feitas. Elas parecem pequenas, inofensivas, às vezes até justificáveis. Mas quando você olha para a vida financeira de muitas pessoas, depois de 10, 20 ou 30 anos, o padrão fica claro. As mesmas decisões, os mesmos hábitos, os mesmos resultados. Por isso, neste vídeo, vamos falar sobre algumas das coisas que praticamente garantem que alguém permanecerá pobre ao longo da vida. E talvez você se surpreenda ao perceber que muitos desses comportamentos estão tão normalizados que quase ninguém questiona. Porque, no final das contas, a diferença entre prosperar financeiramente e viver sempre correndo atrás do dinheiro, muitas vezes, não está em fazer algo extraordinário. Está em parar de fazer algumas coisas extremamente comuns. Existe um hábito silencioso que destrói mais riqueza do que quase qualquer outro. Ele não parece perigoso. Na verdade, muitas vezes ele parece até recompensador. Esse hábito é gastar dinheiro para impressionar os outros. Carros maiores do que o necessário. Roupas compradas mais pela marca do que pela utilidade. Celulares trocados todos os anos. Tudo isso cria uma sensação momentânea de sucesso. Mas existe um problema profundo escondido nisso. A maioria das pessoas que você está tentando impressionar, na verdade, não está prestando tanta atenção assim. Elas têm suas próprias preocupações, suas próprias contas, suas próprias inseguranças. E mesmo assim, milhões de pessoas entram em uma corrida silenciosa para parecer mais bem-sucedidas do que realmente são. Esse fenômeno tem até um nome curioso no mundo das finanças: consumo de status. O dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um espetáculo. Mas quando você olha para a vida financeira de pessoas que realmente construíram riqueza ao longo das décadas, algo interessante aparece. Elas raramente gastam dinheiro para impressionar. Elas gastam dinheiro com intenção. Enquanto muitos compram coisas para serem vistos, essas pessoas compram coisas que aumentam sua estabilidade financeira. Porque elas entendem algo muito simples. Dinheiro gasto para impressionar os outros quase nunca volta. Dinheiro investido no futuro quase sempre cresce. E essa pequena diferença de mentalidade, repetida por anos, cria dois caminhos completamente diferentes. Um caminho de aparência e outro de liberdade financeira real. Existe uma ideia muito comum quando o assunto é dinheiro. Quase todo mundo já pensou isso em algum momento da vida. Se eu ganhasse mais, meus problemas financeiros desapareceriam. À primeira vista, essa lógica parece perfeita. Mais renda deveria significar mais tranquilidade. Mas quando você observa a realidade de muitas pessoas, algo curioso aparece. Há pessoas que ganham pouco e conseguem economizar. E há pessoas que ganham muito e continuam endividadas. Na verdade, existem profissionais altamente bem pagos, médicos, executivos, empresários, que vivem constantemente pressionados financeiramente. Isso acontece porque o problema raramente está apenas na renda. Ele está no comportamento financeiro. Quando alguém ganha mais, duas coisas podem acontecer. A primeira é positiva. A pessoa aumenta investimentos, constrói patrimônio
e cria estabilidade. Mas existe uma segunda possibilidade, muito mais comum. O estilo de vida cresce junto. Casa maior, carro mais caro, restaurantes mais frequentes, viagens mais luxuosas. E, de repente, aquela renda maior que parecia a solução se transforma apenas em despesas maiores. Esse fenômeno é tão comum que os economistas deram um nome para ele: inflação do estilo de vida. A renda sobe, mas a liberdade financeira continua no mesmo lugar, ou às vezes até piora. Por isso, pessoas que permanecem presas financeiramente por muitos anos quase sempre seguem o mesmo padrão. Elas acreditam que o próximo aumento, o próximo emprego ou a próxima oportunidade finalmente resolverá tudo. Mas, sem mudar a forma de lidar com dinheiro, ganhar mais apenas amplia os mesmos erros. Porque dinheiro não resolve problemas financeiros. Comportamento resolve. E enquanto esse comportamento não muda, a história tende a se repetir. Existe uma frase que parece extremamente responsável. Ela soa prudente, racional, até inteligente. Eu vou começar a investir quando minha situação melhorar. O problema é que essa frase costuma durar anos, às vezes décadas. Primeiro, a pessoa espera pagar algumas contas. Depois, espera um salário maior. Depois, espera um momento mais estável da vida. E quando percebe, 10 ou 15 anos já passaram. Durante todo esse tempo, algo extremamente poderoso foi ignorado: o tempo. Porque no mundo financeiro existe uma força que muitas pessoas subestimam completamente: os juros compostos. Eles funcionam de uma forma curiosa. No começo, parecem lentos, quase insignificantes. Mas com o passar dos anos, começam a crescer de forma cada vez mais acelerada. E quanto mais cedo alguém começa, maior se torna essa vantagem. Por isso, quando você observa pessoas que conseguiram construir patrimônio ao longo da vida, raramente encontra histórias baseadas em momentos perfeitos. O que você encontra é algo muito mais simples. Começos imperfeitos, investimentos pequenos, constância, disciplina. Enquanto muitas pessoas esperam o cenário ideal, outras começam com o que têm. E essa pequena decisão cria algo que não pode ser recuperado depois: tempo acumulado. Esperar o momento perfeito para investir pode parecer prudente, mas na prática, muitas vezes é apenas uma forma elegante de adiar uma decisão importante. E no mundo do dinheiro, adiar por tempo demais tem um custo enorme, um custo que muitas pessoas só percebem quando já é tarde. Existe uma pergunta extremamente simples, mas ela revela algo muito importante sobre a vida financeira de qualquer pessoa. A pergunta é: para onde está indo o seu dinheiro? Curiosamente, muitas pessoas não sabem responder isso com clareza. Elas sabem quanto ganham, sabem quando o salário cai na conta. Mas, quando o assunto é entender exatamente para onde o dinheiro vai ao longo do mês, tudo fica nebuloso. Pequenos gastos aqui, assinaturas esquecidas ali, compras rápidas que parecem insignificantes. E pouco a pouco o dinheiro desaparece, sem um plano, sem intenção, sem direção. Isso cria um fenômeno curioso. A pessoa trabalha duro o mês inteiro, mas no final não consegue explicar por que quase nada sobrou. Pessoas inteligentes com dinheiro fazem algo muito diferente. Elas prestam atenção, não necessariamente de forma obsessiva, mas com consciência. Elas sabem quanto entra, sabem quanto sai e, principalmente, sabem para onde o dinheiro está indo. Isso não significa viver contando cada centavo. Significa apenas uma coisa simples: o dinheiro tem um propósito claro. Quando você observa pessoas que permanecem presas financeiramente por muitos anos, quase sempre encontra o mesmo padrão. O dinheiro entra e simplesmente desaparece, sem planejamento, sem prioridade, sem construção de patrimônio. E quando isso acontece durante anos, algo inevitável surge: a sensação constante de estar sempre correndo atrás das contas.
trabalhando muito, mas sem sair do lugar. Porque no mundo das finanças, uma regra simples quase sempre se confirma. O dinheiro que não tem direção acaba indo embora. Existe uma crença silenciosa que mantém milhões de pessoas afastadas do mundo dos investimentos. Ela parece razoável. Na verdade, parece até prudente. Muita gente diz algo como: investir é muito complicado. Isso é coisa de especialista. Eu não entendo nada de mercado. E assim, ano após ano, o dinheiro fica parado, na conta corrente, na poupança, ou simplesmente sendo consumido pouco a pouco pela inflação. O curioso é que muitas pessoas passam décadas trabalhando duro para ganhar dinheiro, mas dedicam pouquíssimo tempo para aprender como fazer esse dinheiro crescer. Enquanto isso, uma pequena parcela da população faz algo diferente. Ela entende que investir não precisa ser perfeito, precisa apenas ser consistente. Grandes investidores costumam repetir algo interessante. Você não precisa prever o futuro da economia. Não precisa acertar todos os movimentos do mercado. Não precisa encontrar o investimento perfeito. O que realmente importa é algo muito mais simples: começar. Aprender ao longo do caminho. E manter disciplina ao longo do tempo. Porque quando alguém evita investir por medo de não entender tudo perfeitamente, acaba cometendo um erro silencioso. Deixa de participar de um dos mecanismos mais poderosos de construção de riqueza: o crescimento dos ativos ao longo dos anos. Enquanto algumas pessoas passam décadas apenas trabalhando pelo dinheiro, outras passam essas mesmas décadas construindo algo muito diferente. Um sistema onde o dinheiro começa a trabalhar por elas. E essa diferença, ao longo do tempo, cria resultados completamente distintos. Existe um comportamento que parece inocente, mas que tem um efeito extremamente poderoso na vida financeira de qualquer pessoa. É o hábito de sempre encontrar algo ou alguém para culpar. A economia, o governo, o chefe, o país onde nasceu, a falta de oportunidades. É claro que todos esses fatores podem influenciar a vida de alguém. Seria ingenuidade ignorar isso. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer dificuldades e transformar essas dificuldades em justificativas permanentes. Quando alguém acredita que tudo o que acontece com sua vida financeira depende apenas de fatores externos, algo perigoso acontece. A pessoa perde o senso de controle. Ela passa a acreditar que não importa muito o que faça, que o resultado sempre será decidido por circunstâncias fora do seu alcance. E quando essa mentalidade se instala, decisões importantes começam a ser adiadas. Aprender sobre dinheiro pode esperar. Organizar as finanças pode esperar. Começar a investir pode esperar. Afinal, se tudo depende do mundo lá fora, qual seria o sentido de agir agora? Pessoas que conseguem mudar sua trajetória financeira costumam desenvolver uma mentalidade diferente. Elas reconhecem os problemas do mundo, mas não ficam presas a eles. Elas perguntam algo muito mais poderoso: o que está sob o meu controle? Porque, no final das contas, riqueza raramente nasce de circunstâncias perfeitas. Ela nasce de decisões repetidas, de responsabilidade, de pequenas escolhas feitas todos os dias. E quando alguém assume essa responsabilidade, algo muda profundamente. O dinheiro deixa de ser apenas uma consequência do ambiente e passa a ser, em grande parte, uma consequência das próprias decisões. Quando você observa a vida financeira de milhões de pessoas ao redor do mundo, algo curioso aparece. A pobreza raramente acontece de uma única vez. Ela acontece aos poucos. Pequenas decisões, pequenos hábitos, pequenas escolhas repetidas durante anos. Gastar para impressionar os outros. Acreditar que ganhar mais dinheiro resolverá tudo. Esperar o momento perfeito para começar a investir. Ignorar para onde o dinheiro está indo. Achar que investir é complicado demais. Culpar sempre fatores externos pela própria situação. Nenhuma dessas atitudes parece devastadora
quando acontece uma única vez. Mas quando elas se repetem por anos, o resultado se torna inevitável. Uma vida inteira correndo atrás do dinheiro. Agora existe algo importante que precisa ser dito. Esses comportamentos não condenam ninguém para sempre. Eles apenas mostram um padrão. E padrões podem ser mudados. A partir do momento em que alguém percebe esses hábitos, algo poderoso acontece. A pessoa começa a enxergar suas decisões de forma diferente. Ela começa a entender que riqueza não nasce de um grande momento. Ela nasce de pequenas escolhas feitas de forma consistente. E talvez a maior mudança não esteja no dinheiro em si, mas na forma de pensar. Porque enquanto algumas pessoas continuam repetindo hábitos que as mantêm presas financeiramente, outras começam a fazer perguntas diferentes. Como posso gastar melhor? Como posso investir com consistência? Como posso usar o tempo a meu favor? E quando essas perguntas começam a guiar as decisões da vida, algo muda. Lentamente no começo, quase imperceptível. Mas com o passar dos anos, a diferença se torna enorme, porque no final das contas, o dinheiro quase nunca é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema, ou a verdadeira solução, quase sempre está nas decisões que tomamos todos os dias.